Com vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Este programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil e tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. Procuramos também, através desse programa, discutir com a sociedade e órgãos da segurança pública os problemas decorrentes do relacionamento entre o patrão-Estado e os policiais civis que exercem uma atividade de alto risco para proteger a sociedade. Essas discussões têm por finalidade propor soluções adequadas à valorização do trabalho de segurança pública no Estado de São Paulo. Este programa está sendo transmitido diretamente dos estúdios da TV Aberta de São Paulo e vai ao ar todas as sextas-feiras no horário das 23 horas, pelo canal 9 da NET, pelo canal 72,99 da TVA e pela TV Digital, canal 186, sendo também retransmitido para o público da internet pelo site www.afcpesp.com.br. O tema em discussão é a incorporação do adicional de local de exercício no salário base da categoria policial civil, como proposto pela Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo e apresentado agora em um projeto pelo governo do Estado de São Paulo. E, para discutir esse tema importante, nós convidamos o nosso companheiro Walter Roberto Tini para trazer a sua visão sobre esse importante tema, que é a incorporação do adicional do local de exercício no salário base do policial civil. E eu quero passar a palavra para o Walter Roberto Tini, para os seus cumprimentos, Walter. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Aberta, Canal 9, e esperamos fazer um programa de interesse não só da coletividade paulistana, mas principalmente do policial civil e o agente penitenciário e, por que não, até da nossa gloriosa Polícia Militar. Perfeito. Mas, Walter, eu gostaria de fazer aqui uma abertura para que nós pudéssemos estabelecer um debate. Porque esse tema é importantíssimo para toda a categoria policial civil, que é a incorporação no salário base do adicional de local de exercício. É chamado ALE, a abreviação dele, para as carreiras policiais civis. Mas eu quero lembrá-lo que o ALE, adicional de local de exercício, veja bem, ele foi aplicado no mundo policial civil na gestão do então governador do estado, Antônio Fleury Filho. E o Fleury, em 1991, porque a gestão dele foi 91, 92, 93, 94 e 95, quando ele deixou e assumiu Mário Covas. Então, o Fleury, na sua gestão, ele, em razão de algumas unidades policiais civis, Tini, estarem em municípios de difícil provimento, por causa da distância, esses municípios ficavam isolados. Não tinha aparelhamento social, não tinham hospitais bons, não tinham escolas, está entendendo? Havia deficiência e então os policiais não moravam no município, porque o policial, ele exige, a lei orgânica da polícia exige que o policial nomeado para o município resida no município. Então, delegado, investigadores, escrivães deveriam morar no Rio, em razão dessas dificuldades de aparelhamentos sociais, eles deixavam de morar no município e morar em outros municípios, e vinham e voltavam. Então, para se incentivar
a mudança para o município, esses municípios, então, receberam uma gratificação para o policial que para lá mudasse. Então, era o adicional de local de exercício. Muito bem. Posteriormente, esse benefício foi estendido para toda a categoria policial civil, conforme o número de habitantes no município. Então, pequenos municípios de pequenas habitantes, com um pequeno número de habitantes, esses municípios recebiam valores pequenos. E assim, os grandes municípios, com mais de 500 mil habitantes, eles recebiam valores bem mais altos para os policiais civis que atuassem nesses municípios. Dessa forma, então, o adicional de local de exercício foi evoluindo. E ele servia como forma de atualização, como meio de atualização salarial, de 1995 a 2008. Muito bem. Então, esse período, ele caracterizou como um período onde a categoria policial civil deixou de receber aqueles direitos constitucionais, Tini, que era a de reposição de perdas inflacionárias, determinado pela Constituição Federal. Muito bem, o governo não pagava mais atualização, entendeu, das perdas inflacionárias, mas concedia essas gratificações. Então nós tivemos o ALE transformado em GAP, gratificação de atividade de polícia, a AOL, era adicional operacional de localidade, enfim, um monte de siglas que representavam gratificações que eram pagas só para o quadro ativo da Polícia Civil. E quando esse policial se aposentava, ele não levava essa gratificação. E nós tínhamos, então, questionamos, heróis da Polícia Civil que morriam no embate com o crime organizado, no confronto com o crime organizado. E o que era dado a esse policial civil? Algum prêmio? Não, ele era penalizado porque ele perdia na pensão que deixava para a sua esposa viúva. Veja bem, ele deixava de pagar aquela gratificação. Por quê? Porque ele morreu. Ele se aposentou, né? Pela morte. Então, essa gratificação não era levada para a sua pensão, para o pagamento dos seus familiares. E aí ele era prejudicado. Ele era penalizado porque aposentou. Penalizado, porque morreu em defesa da sociedade. Mesmo. Exato. E o aposentado porque penalizou, porque a aposentadoria era uma pena para o policial civil. Então, nós tivemos uma inversão de valores dentro da sociedade. E esse período era aquele administrado por Mário Covas. Então, nós queremos mostrar para o telespectador e mostrar esse mundo que foi colocado para o policial civil em razão do adicional de local de exercício. Agora, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil, Tini, ela questionou que essa incorporação do adicional de local de exercício para a categoria policial civil deveria ocorrer, tanto para o quadro ativo, como para os aposentados, como para os pensionistas. E esse benefício foi incorporado, mas foi incorporado em código à parte. Então, ele não sofria atualização desses valores. Não havia a reposição de perdas inflacionárias sobre os valores do ALE. E qual era o valor do ALE? Era R$ 975 para os policiais operacionais e R$ 1.575 para as carreiras de nível superior. Os investigadores e escrivães de polícia tinham direito ao ALE de nível superior e não foram elevados. Ficaram recebendo o ALE de nível médio igual às categorias operacionais, mas
o seu direito era do ALI de nível superior. Então, nesse particular, então, nós vemos que houve uma confusão de ideias, de leis, e etc., que não vieram para disciplinar, vieram para confundir o mundo policial civil. E nós tivemos, então, prejuízo para os investigadores e escrivães de polícia, mas sempre questionado o direito pela Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas continuando nessa colocação da concessão do ALI para os policiais civis em código à parte, a Associação da Polícia Civil observou e denunciou que aqueles valores do ALI, Tini, não estavam sendo corrigidos pelas perdas inflacionárias. Isso demonstrava que em 5, 10 anos iria desaparecer aquele valor, desaparecer o valor econômico dele. Logo, nós queríamos a incorporação dele no salário base da categoria policial civil, para que ele tivesse as devidas correções e as incidências corretas que deveriam ser aplicadas a ele. E nós tivemos esse questionamento de 2008, 2009, 10, 11, 12, quando o governo ele aceitou a proposta. Por quê? Através de ações judiciais, Tini, o governo estava perdendo, porque estavam atendendo a incorporação no salário base pela decisão do Poder Judiciário. E aí os policiais civis questionaram. E o governo concedeu, retificando, ele concedeu a incorporação do ALI no salário base do policial civil. E, a partir daí, então, surgiu nova discussão, Tini, com referência aos valores da incorporação. Porque veio o Estado, patrão, informando, vamos aplicar o ALI integral para a categoria. 50% do base e 50% do RTP. E a partir, então, desse momento, surgiu questionamentos inúmeros das categorias policiais civis, da Associação da Polícia Civil denunciando, pedindo que fosse concedido a implantação, ou melhor, a incorporação do ALI no salário base da categoria policial civil pelo valor integral. Como você viu essa proposta do governo de incorporar o ALI, Tini, no salário base do policial civil? Como você viu essa colocação do governo? Doutor, o governo, ele é patrão, como o senhor sempre fala, ele é patrão. Então ele vai ver sempre o lado patronal. Não foi ruim, foi bom, mas poderia ser melhor. Porque... Aliás, ele aceitou a proposta da associação. Exatamente, dos 100%. Isso, de incorporar. 975, isso. Que é o nosso caso. Mas poderia ser melhor, porque ele criou, inventou algo que não existia. Ou seja, 50% no salário base, 50% inserido no RTP. E a associação pedia que fosse 100%. 100%. No salário base. 975 no salário base. Isso. Ele não deixa, ele não está deixando de dar os 975. Mas ele usou estratégia que até então, eles são inteligentes, eles criaram isso daí para dar uma maquiada. Por quê? Se ele aplica como tem que ser os 975 no salário base, isso daí vai refletir quanto? 1.800 e pouco no total. Não vai ser 975. Isso. Porque aí vai entrar o RTP. Isso. E o que ele fez? Eu dou 457 no salário base. Isso. E mais 457 no RTP. Ou seja, os 975, eles vão ficar contentes e tal, e beleza. Contente nós estamos, porque melhorou. São 975 a mais no nosso salário. Porém, não é o real. Não é isso que tem que ser. Como a associação está lutando,
e vai continuar lutando, vai continuar sendo esta pedrinha no sapato do governador do estado, porque o governo, ele pensou no umbigo dele, da maneira dele, naquilo que era bom para ele, aquilo que era bom para o governo dele, mas não pensou no policial civil, o que é bom para o policial civil. No caso, principalmente para o aposentado e a pensionista, porque esses daí é que realmente vão ser contemplados com esta corporação, né? Porque nós, como o senhor falou, no começo a gente aposentava, acabou, e ele ia acabar como acabou o salário família. Salário família acabou, foi pelo ralo, sei lá eu. Pela não atualização. Não atualização. Quer dizer, aquilo acabou naturalmente, sem o governo fazer nenhuma força. Ele passou a não ter atualização a partir do plano cruzado e você observa que o valor dele ficou em centavos. Centavo que ficou tão ridículo que tiraram, graças a Deus tiraram do Olerite. Não é verdade? Então, ia acontecer isso também com as gratificações, claro. Com toda certeza, porque não é valorizado, não tem valorização nenhuma. O que vai acontecer? Vai se extinguir, acabou, tudo bem, benção. Aí o coitado do policial ia voltar com aquele salarinho de 1995. Isto. Não é verdade? Exato. Porque aquilo acabou, não existe mais. Foi dado um grande passo, o governo Alckmin deu um grande passo nesse momento, incorporando, mas só que nós, pelo menos a associação, nós não concordamos com a maneira como foi da implantação dessa incorporação. Porque, veja bem, Tini, o correto seria o governo observar a colocação da Associação dos Funcionários da Polícia Civil na proposta apresentada, que seria a incorporação do adicional de local de exercício no valor integral 100%, 100%. Em cima do salário base do policial. Porque há uma controvérsia que eu vou lhe mostrar, Tini. Ao ele determinar 50% no salário base e 50% no RTP, o Regime Especial de Trabalho Policial, RTP, ele incide, segundo determina o enunciado do RTP, ele incide no percentual de 100% sobre o salário base, sobre os vencimentos do salário base. O que já é um erro, né, doutor? Porque não entra insalubridade, não entra a sexta parte, não entra várias... A associação pleiteia que essa incidência seja no salário global. No salário global. E então, mas não é salário base. Ora, o governo, então, fez aplicação de 50% no salário base. Logo, a incidência do RTP. A incidência, então, aquele 50% passa a ser 100%. Mas vamos para frente. Ele diz que o ALI incide sobre o RTP. Não incide. Não incide porque ele se opõe. Eles são contraditórios. Porque o ALI é gratificação. E o RTP não incorpora ele, não bate nele. Ele se opõe. Não tem como. Não tem como, ele se opõe. Ele incide no salário base. Logo, para haver a aplicação correta do ALI, deveria ser 100% no salário base. Entendeu? Porque, como está, não vai haver resultado nenhum. E aquele 50% que deveria ser somado, então, na base. Porque ele não atinge nenhum percentual a mais, logo o valor fica como sendo o integral e deve ser somado na base. O que não ocorre, porque ele desaparece de uma forma sem justificativa nenhuma. Não vai ser corrigido um tostão. Nem um tostão. Mas ele desaparece. Posteriormente sim. Desaparece. Mas não pode um valor que é do policial desaparecer dessa forma. Não pode desaparecer porque não dá cálculo. Não, ele deve voltar, então, ser somado no seu valor originário. No seu valor originário na base.
não pode desaparecer porque não tem cálculo. Ele deve voltar para ser incorporado no salário do policial. Então, isso são discussões que vão nascer posteriormente. Mas nós mostramos aqui o equívoco da equipe que estudou esse projeto, que talvez sejam equipe formada por feiticeiros legislativos, exatamente, que eles imaginaram dessa forma, e eu acho que há um grande equívoco nessa incorporação, porque desvaloriza o homem policial civil, desvaloriza a atividade de segurança pública e também ofende o regime especial de trabalho policial, que deve ser preservado para o policial civil no seu exercício de atividade policial. Então, nós vemos que o policial civil, ele tem que ter os seus direitos preservados. Qualquer trabalhador, Tini, que exerça uma atividade de trabalho, ele deve sentir orgulho da sua atividade, porque senão ele será um mau trabalhador. Com certeza. E ele deve se sentir satisfeito com o pagamento que está sendo feito a ele, que é uma retribuição pelo serviço que ele presta à sociedade. E esse policial, ao perceber que ele está sendo lesado no seu direito, tungado no seu direito, ele tem um benefício na hora de incorporar, tira metade. Por que vai tirar metade? Se ele estava colocado, tem que pagar um integral para ele. Se ele vai incorporar no salário, aquela gratificação tem que ser integral. Por que vai tirar metade? Então ele não faz jus àquele valor? Porque incorporou, não faz jus àquele valor? Ele não pode levar na aposentadoria dele aquele valor? É uma ofensa à atividade daquele homem policial. Seria a mesma coisa que eu tivesse o poder de resolver o problema salarial do presidente da República ou do governador do estado, é verdade. E dos deputados. Então, eu determino que, não, esse percentual, essa gratificação que ele tinha antes, tem que ser dado só pela metade. Por que pela metade? Se a gratificação era dada no valor de R$1.000, tem que ser paga no valor de R$1.000 para ele na incorporação. Ele tem que levar aquele prêmio daquele trabalho. Na medida que eu corto, eu ofendo a pessoa cortada naquele direito. Isso é natural. É do direito natural da pessoa. Ele se sente ofendido, porque no seu direito natural surge o direito da incorporação. E não pode o Estado, patrão, violentar o direito do trabalhador. Ele tem que ter a sensibilidade, porque ele também é trabalhador, embora privilegiado. Ele, de uma forma indireta, edita a sua própria legislação. Mas ele tem que respeitar as normas sociais e as convenções. O respeito ao homem policial. Se ele está legislando e vai sair dele a proposta de aumento salarial, ele tem que ter a sensibilidade. Se algum feiticeiro vier propor uma proposta, como deputado estadual, em determinada ocasião, eu recebi um projeto de lei para me manifestar. Eu, como relator, eu li o projeto de lei, examinei e chamei o meu assessor, que era o assessor da Assembleia Legislativa, para examinar aquele projeto de lei e ele se manifestar tecnicamente através das legislações, e é um setor importantíssimo, veja bem. E ele esteve no meu gabinete e ele falou, eu falei, olha, esse projeto é muito importante, eu gostaria que o senhor desse uma fundamentação desse projeto, já li o projeto, achei muito bom. Ele falou, então o senhor é favorável ao projeto? Eu falei, sou favorável ao projeto. Então o senhor pode deixar, que eu darei o parecer favorável. Também, se o senhor for contra, eu tenho pareceres para não deixar passar o projeto. Eu tenho pareceres para deixar passar o projeto. Positivo e negativo. E tenho pareceres para não deixar passar o projeto.
Então o senhor decide. Eu falei, mas eu decido pelo direito. O projeto deve ser aprovado. Pois vai ser aprovado, então, porque eu vou dar um parecer favorável. Mas pela colocação dada, veja bem, tem parecer favorável e parecer contrário. Tem o plano A e o B. E o B. Então, como é que fica a justiça no meio dos dois? É um problema sério do direito. Mas tem que ser assim, tem que ser assim. E é assim que avança a sociedade. E nós, então, mandamos fazer o parecer e deu certo. Mas vejam, senhores, depende de um parecer que tanto pode ser dado favorável ou contrário. Então, vejam que o trabalho legislativo exercido pela Assembleia Legislativa é importantíssimo. Muito. É importantíssimo. E nós estamos defendendo, como entidade de classe, nós estamos defendendo o direito da categoria policial civil de ter incorporado esse valor, Tini, esse valor integral do Ali, para que ele possa levar na sua aposentadoria para sua casa, porque ele é resultado da sua atividade, do seu trabalho, do seu labor em defesa da sociedade. Tini, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero passar a palavra para você e para as suas despedidas. É um momento mais chato do nosso programa, né? É a hora que a gente vai embora. Mas agradeço mais uma vez, doutor, a minha participação e espero que sexta-feira nós possamos voltar com um novo programa, uma nova ideia, um novo tema para discussão. Até sexta-feira, se Deus quiser. E Tini, agradecendo a sua presença no nosso programa, colaborando com a Associação dos Funcionários da Polícia Civil Fala com São Paulo, eu quero também agradecer a audiência dos nossos telespectadores, que vem crescendo toda semana. Nós temos informações do crescimento da audiência do nosso programa. E quero também agradecer também aos nossos técnicos que trouxeram um novo cenário para o nosso programa da Associação dos Funcionários da Polícia Civil Fala com São Paulo. E nós estaremos novamente na próxima sexta-feira com um novo programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, juntamente com você, nosso querido telespectador. Até lá, se Deus quiser.